Começando mais um Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Aliás, nessas últimas gravações eu não tenho falado 3, 2, 1. E esses dias eu vi uma mensagem lá. Nossa, eu gosto muito do 3, 2, 1. Mas eu não sei porquê. 3, 2, 1. Pronto, estão gravando. Começando mais um Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Que bom que você tá aqui com a gente. Olha aí. Rimou. Só felicidade. Ficou bonito. Ficou bonito. Mayara Costa, tudo bem? Bem. A Mayara que tá passando por uma dificuldade Pois é. de saúde nesses últimos Estamos. dias, mas normal. Sim. Até por conta Nesse dessa mundo de loucura de temperatura que estamos passando. Tá um Isso negócio de aí doido aqui Tá mesmo. no- hein? Nossa, Isso que arrebenta é com a isso? vida da gente. Semana passada, 30 graus. Essa semana, 10 graus, né? 5 Então, graus. 5 graus. Então é complicado mesmo. Mayara, mas mesmo tossindo, Mayara, Mesmo você tossindo. é bem-vinda em nosso meio. Eu e Eu Isaac fico só feliz. esperamos não pegar os seus vírus. Não, isso é mais alérgico do que... Eu tô voltando de uma gripe feia, Então lascada pronto, também. estamos todos unidos em uma só, em uma só gripe. em um só gripe, em um só vírus. Isaac Rezende, tudo bem? Agora tô, né? Agora você Agora tá tô. Mas vamos que vamos. Tá uma correria doida também. virando a casaca. Opa! Virando a Casaca é o título do nosso 5º episódio desta nossa série de 3 episódios, Atos do Espírito. E no finalzinho do episódio da semana passada, a gente falou que ia falar aí sobre um tal de Saulo, que estava lá aos Jovem. pés de Promissor. Estevão, sendo evidência ali da morte de Estevão, né? Confirmando Uma aquilo testemunha tudo. ocular ali, né? Da morte de Estevão, e parece que virou a casaca mesmo, né? Saulo virou a casaca. Ainda não, né? Depois. Ainda não. Depois. Bem Aqui, depois da morte de Estevão, né? a Porque gente rola uma termina- perseguição e tal. A gente vê no começo do capítulo 8, final do capítulo 7 ali, e Saulo consentiu com a morte, né? E a gente viu justamente no começo do capítulo 8 que a igreja começa a ser perseguida. E diz no verso 3 do capítulo 8, Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres e colocando-os na prisão. Esse é o O começo ali do capítulo 8. E aí, Bianca, lê pra gente agora então o começo do capítulo 9, vai lendo aí e a gente interrompe a qualquer instante. Bom, começo do capítulo 9, então, o Isaac já introduziu, dizendo que Saulo ainda perseguiu fortemente a igreja, né, depois da morte de Estevão. E aí vem o capítulo 9. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Olha só, aqui na minha versão tá Saulo respirando ainda ameaças e morte. Respirando, ou seja, aquilo era o a oxigênio que motivação ele da vida dele era destruir os caras, os Sanguinário, cristãos. cara, meu. Era o ar que ele respirava, né? Muito legal. Versículo Muito 2. Não, peraí. Não. Muito legal não, né? Muito curioso, mas tudo bem. Verso 2. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, ou seja, do Cristo, né? Que ele considerava uma seita, né? A seita do caminho. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ué, mas ele não caiu do cavalo? Da onde ele caiu, eu não Onde sei. tá Eu sei que ele escrito caiu. aí? Ele A gente caiu fala, no não, chão. Saulo De onde ele caiu? a Saulo gente caiu não do cavalo sabe. quando ele viu Jesus. A gente Há uma imagina isso alusão, porque ele tá né? fazendo uma viagem como um oficial do Longe, Sinédrio, né? ele não Uhum. iria andando, né? Mas e aí, o que acontece? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você me persegue. Agora levanta-se e entra na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Olha que interessante, né? Saulo tá perseguindo quem? Saulo tá perseguindo os cristãos. Ele tá pegando os homens e mulheres que estão aceitando o evangelho e tá jogando na cadeia. Mas qual que é a pergunta de Jesus para Saulo? Saulo, por que você me está me persegues? perseguindo? Porque a ideia aqui é de que o Cristo está representado pela sua igreja. Então, quando Saulo ele tá perseguindo a igreja de Cristo, ele está perseguindo o próprio Cristo, né? E Jesus responde exatamente isso: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você está me perseguindo, Saulo. Você está indo atrás de mim. Em cada pessoa que você joga na prisão, é eu que você está perseguindo. Lembra quando Jesus fala: a cada um dos meus pequeninos, quando você ajuda, você está me ajudando? Da mesma forma, a cada pessoa que você prejudica, você está prejudicando a mim, né? E aí, o que acontece? E aí continua. Os homens que estavam ali com Saulo, acompanhando ele na viagem, né, ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego, completamente cego. Então o conduziram, esses homens, pela mão até Damasco. E lá
É interessante aqui, né? Conduziram pela mão, né? Uhum. Não colocaram ele em cima de um animal, pelo menos fazendo aquela alusão de que ele estava num cavalo ou não. Pode ser que ele estava e pode ser que ele não estava mesmo, né? Que mais aqui? Pegaram pela mão e levaram até Damasco. Uhum. Que é onde ele tinha que ir pra começar de conversa, né? Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele estava orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ou seja, Jesus já fazendo a estratégia. Já tá, né? A intimidade com Deus é um negócio engraçado. Já estrategizando tudo ali, né? Por Então causa você vê, da né? resposta de Ananias, a intimidade com Deus é uma coisa muito engraçada. Porque ele fala pra Deus, você tá louco, eu não vou nada, você sabe aonde você tá me mandando? É Acho isso aí que ele fala no versículo 13, acho que você não conhece né? bem quem é a pessoa, então vou te contar quem é, porque eu acho que o senhor não conhece bem. O que ele diz aí, Bianca? Aqui no versículo 13, Ananias responde pro Senhor, né? Senhor, eu ouvi tanta gente falar coisas horríveis desse homem e o que ele tem feito, né? Pelo povo, contra o povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome, hein? A saber, eu. No caso, eu sou um deles, exato. por enquanto, né? Aí o Senhor responde, vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Aí a gente vê o quanto legal, as coisas no reino são invertidas, né? Porque Ananias fala, meu Deus, mas um homem terrível desse, e ele é instrumento de Deus? Como assim, Então, né? voltando lá no começo, né? Saulo respirava ódio e assassinato. Por quê? Porque aquilo era promovido por um zelo inapagável. O que é zelo? O que é a palavra zelo? Zelo é uma expressão que você tem lá no grego. Até os zelotes, de um foguinho, é um foguinho. Sabe aquela brasa, aquela chama que demora para se apagar? Aquilo é um zelo, né? Então você mantém a chama acesa, aquilo é o zelo, aquela brasinha. Quando se apaga, é porque apagou-se o zelo, tal. Então, o zelo é essa chama que queima dentro da gente por alguma coisa. E Saulo, ele tinha zelo pela religião. Só que faltava para ele a ressignificação daquilo que ele entendia como religião. Mas ele era alguém muito sincero e muito impetuoso naquilo que ele acreditava. Então ele respirava ódio. Por que ele está entendendo? Não, como é que pode alguém pregar contra a religião judaica? Como é que pode alguém pregar contra a destruição do templo? Como é que pode alguém chegar aqui falando que um homem que morreu, ainda mais pendurado no madeiro, que a gente sabe que é alguém amaldiçoado porque cometeu crimes, anunciar que essa pessoa é o próprio Deus e ele é a salvação pelos nossos pecados, quando só Deus pode perdoar pecados? Imagina você no lugar dele, crescendo nesse movimento religioso, e você vê crescendo essa suposta seita que vai contra tudo aquilo que você cresceu. Os outros lá ficam com raivinha, manda matar, beleza, mas Saulo, ele compra aquilo como uma briga dele mesmo. Ele fala, a minha missão de vida é destruir essa heresia do meio do judaísmo. Eu quero limpar. E ele mesmo vai lá e manda uns e-mails, né? Uns e-mails da época lá e fala assim, ó, vocês aí das sinagogas de Damasco, me deem autorização para eu ir prender esses caras. Eu vou fazer disso minha missão pessoal. E ele vai. E aí Deus olha esse camarada e fala assim, cara, se esse cara tivesse a motivação correta na mente, imagina o estrago que ele iria fazer pelo reino de Deus, né? Então Deus, ele vê o potencial de Saulo ali, de Paulo, para a pregação do evangelho, ele fala assim, eu quero esse cara no meu time. É engraçado. Eu vou contratar, vou comprar o passe bem dele. Isso, porque, tecnicamente falando, Saulo tirou o melhor que o judaísmo tinha na época, que era o judaísmo, que o cristianismo tinha, que era Estevão. Então agora Deus vira a mesa. Tá bom, então eu vou... Vira casaca também. Então eu vou tirar o melhor que o judaísmo tem e vou trazer pro meu lado. E você falou isso daí, a gente já estudou várias vezes sobre Paulo aqui, falando sobre Romanos, sobre Gálatas, né? Mas Atos deixa isso muito claro. Saulo, né? É que, né, relembrando aqui, Paulo e Saulo são simplesmente nacionalidades diferentes. Então, em judaico, em hebraico, né, ele se chama Saulo, mas quando você traduz isso pro grego é Paulo. Que nem você fala John, João, Juan, Pelo Ivan. Amor de Deus, são tudo línguas diferentes, não é, né? que houve mudança de nome porque ele foi convertido, não. A gente faz aplicações no sentido de que ele, como ele vai muito pros gentios, pros gregos, então ele usa mais o nome Paulo, que é o seu nome grego. Romano dele. Ele sabia das coisas muito antes de pessoas com muito mais idade do que ele, né?
Então, ao ser considerado essa pessoa, o Sinédrio tinha muito orgulho de quem ele era e estavam preparando. E aí, quando ele aparece, falou assim, olha, eu vou comprar essa briga, eu vou falar, Paulo, nosso orgulho mesmo, esse Saulo, né? Não pode esquecer que aquele mesmo Gamaliel que se levantou para tentar trazer equilíbrio para aqueles caras que estavam desequilibrados, como a gente já viu em episódios anteriores, e esse cara aí é que foi o mentor de Paulo, né? Saulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, Gamaliel foi o mestre dele. Então, quando a gente vê esse encontro de Saulo com Cristo na estrada de Damasco, a gente já vê, né, as características aí, provavelmente, dos ensinos, né, que Gamaliel deu para Saulo. E realmente ele era um cara muito inteligente, era um cara muito promissor, era um cara muito estudioso, era jovem, né? Provavelmente ele foi um contemporâneo de Cristo, só que eles não se conheceram porque naquela época ele estava em Tarso, enquanto Cristo estava em Jerusalém, né? Então, assim, Saulo, ele realmente fazia grandes coisas e defendia com unhas e dentes aquilo que ele achava certo. Então, eu vejo que muitas vezes a gente é zeloso de uma forma errada, com uma motivação errada, mas veja que interessante se esse zelo for entregue, né, ao poder do Espírito Santo, como não vai poder também trazer bênçãos para o reino de Deus. A gente né? acompanha na vida de Saulo os dois extremos, né? Tanto uma ânsia para matar e depois uma ânsia para salvar. Né? Que ele, inclusive, teve problemas com esses dois extremos, né? É muito interessante. Agora, Ananias não quis ir, mas Deus falou, vai, porque ele é instrumento e fica quieto, eu preciso que você vá. Ele foi, encontrou Saulo, né, ali cego e tal. E aí a gente vai para ali no intertítulo aqui da minha Bíblia tá Saulo em Damasco e em Jerusalém, que é no versículo 19. Depois Saulo comeu, recuperou suas forças, melhorou e tal. Você falou do 17 e 18? Onde onde Ananias encontrou ele, curou ele, né? Ele é batizado. E ele é batizado. Ele é batizado, exato. Foi um ponto extremamente importante, né? No caminho para cá, me enviou que vocês voltem a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Foi o que Ananias colocou para ele. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. E aí ele se levantou e foi batizado, depois comeu, se recuperou. Aí, Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos, logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, ele é o Filho de Deus. Aí virou a casaca, né, Isaac? Aí agora virou do time, né? Agora virou a casaca. Fica o ranço, fica dos líderes. A marca, fica o rótulo. E agora o caminho dele ia ser trilhado, ia ser um caminho bem mais longo, porque agora o que acontece? A igreja tá achando que é uma estratégia dele para tentar enganá-los, né? Então, assim, eu acho muito interessante a Bíblia deixar a história de Saulo registrada assim, porque quantos Saulos não estão chegando hoje nas igrejas cristãs? Eu vou falar nas igrejas cristãs de modo geral, né? Que foram também aguerridos, foram perseguidores, né? Que eram contra o evangelho, que eram contra a palavra e que tiveram um encontro drástico com Cristo e esse encontro drástico realmente transformou as suas vidas. A gente precisa se olhar no texto bíblico e ver em que posição que a gente está. Se a gente está na posição de Saulo hoje, né? Que defendeu tanta coisa errada e hoje está conhecendo a verdade, ou se a gente está do lado daqueles que já conhecem Jesus um tempo, mas não aceitam, não recebem bem aqueles que não têm o mesmo conhecimento que nós. Né? Isso aí estava acontecendo. Então o caminho que Paulo agora ia traçar era um caminho bem mais longo, porque ele ia ter que provar muita coisa para muita gente. Ele virando a casaca, ele começou a ser perseguido assim como ele perseguia os cristãos. É aquele famoso ditado que com ferro fere, com ferro será ferido, né? O Saulo tá vivendo isso. Agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E a gente vê isso a partir do versículo 22, do capítulo 9. A pregação de Saulo se tornou cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexo, provando que Jesus é o Cristo. Porque o cara com o cabedal de conhecimento que ele tinha em Antigo Testamento... Ele tinha bons argumentos, era um cara de boa oratória, inteligente, né? E ele estava usando as mesmas ferramentas que ele usava lá de inteligência, de perspicaz e tal, agora pro evangelho, ou seja, realmente ele o cristianismo também, muito ganhou, provavelmente, né? ele estudou um pouquinho de direito, né? Ele tinha uma linguagem jurista muito boa também, então assim, o Paulo mandava bem, né? bem. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto, porque ele começou a ser perseguido, né? Os judeus lá de Jerusalém começaram a falar, não, vamos matar esse cara. Vamos matar esse cara. E virou a casaca, é traidor, vamos matar. Vamos matar. Fugiu num grande cesto, isso é
bizarro, né? O jeito que ele Coisa de filme também, né? como é que ele tava fugindo, né? E ali, depois ele vai pra Jerusalém, né? Ou seja, ele tá sendo perseguido em Damasco. Ele vai se apresentar na e igreja. Ele se apresenta em Jerusalém. Como é Vai que foi se isso? mostrar pros apóstolos, né? Vai contar o testemunho do que aconteceu. Vai querer compartilhar o conhecimento que tem com a igreja dali. Entendeu? Enfim. Mas a igreja não recebeu muito bem. Não recebeu bem. Não acreditou na sua conversão, né? É bem legal isso aí, né? Tipo, temiam não acreditando que ele fosse discípulo, né? Porque imagina, cara, como isso é possível? Um cara que tava perseguindo a gente até agora, mandando matar todos os nossos, e agora, de repente... Como assim você é um dos nossos agora? Por isso que né? são os atos do Espírito mesmo. Porque isso é um Não, milagre, né? O que isso aconteceu é milagre. com a conversão. Isso aqui é uma coisa completamente improvável. Né? O Antigo Testamento diz, o leopardo não pode mudar as pintas, nem o etíope a cor da pele. Então, só por Deus mesmo. E aí ele vai... Só que aqui vai acontecer um negócio bem excepcional, que é o ministério de um homem chamado Barnabé, que vai fazer toda a diferença no ministério de Paulo. Sim. Porque se não fosse por Barnabé, claro, Deus ia suscitar, né, outras pessoas. Mas veja, a gente já viu no verso 10 o ministério de Ananias. Ananias aparece uma única vez na Bíblia. Que é para fazer assim, ó, cura o olho de Paulo, batiza ele e sai de cena. Esse é o seu ministério. E é o que ele faz. Ele vai lá, cura Paulo, batiza Paulo e nunca mais aparece na Bíblia. Mas ele foi extremamente essencial para dar esse pontapé. E agora no verso 27, qual que é o contexto aqui? Ninguém está acreditando em Paulo. Ninguém tem coragem de bancar, falar assim, não, eu acredito em Paulo e eu vou bancar ele. Aí o verso 27 diz, mas Barnabé, tomando consigo, ou seja, trazendo Paulo para junto de si, aquela ideia de colocar à direita, né? De confirmar, ele falou assim, olha, levou até os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar a vida. Não, aqui acontece um negócio interessante. Os comentaristas bíblicos acreditam que existe um intervalo aqui entre os versos 29 e 30. Um intervalo de aproximadamente 10 anos. Porque eu vou explicar isso que eu tô querendo dizer. Porque eu acredito que, como todo bom recém-convertido, Paulo era chato. Porque ele já era chato como era judeu. Era. Cara chato. Nossa, que cara chato. Se você não aceita a opinião dele, ele vai a palavra infernizar sempre tinha a tua que ser vida. a última. E como todo bom convertido, ele era chato. Por que eu digo? Porque toda pessoa que se converte a uma fé, ela é chata. É tudo muito novo para ela. É chata, assim, no sentido de que ela quer espalhar isso pro mundo, custe o que custar. Ela se torna uma militante. Isso, é um militante. Aí o que acontece? Se você depois ler, porque Paulo vai contar esse testemunho aqui no livro de Atos, pelo menos mais umas 2 vezes. Capítulo 22 e lá no capítulo 27 também ele vai fazer isso. Se você ler o capítulo 9 em junção com esses 2 capítulos, você vai ter informações adicionais. Uma das informações adicionais que a gente vai ter é que ele estava infernizando tanto a igreja em Jerusalém, que chegou uma hora que Deus falou para ele e falou assim, sai, saia. E aí o capítulo 22 vai dizer que Saulo tenta convencer Deus que ele não tem que sair, porque ele é o melhor que a igreja em Jerusalém poderia ter naquela época, porque quem com a experiência dele poderia ajudar aquela igreja. Ainda. Sim. Aí o que acontece? Acontece o que a gente lê aqui, ó, no verso 30 do capítulo 9. Que chega uma hora que os irmãos pegam ele pela mãozinha e falam, querido, é o seguinte, nós vamos colocar você num barco, você vai dar uma volta lá em Tarso. Sua cidade natal, né? E eles mandam, a igreja envia Saulo para Tarso, e aí é esse delay, esse intervalo, e ele fica 10 anos lá, a Bíblia não vai dizer fazendo o quê, né? A Bíblia silencia. Mas aí, olha que interessante, aí 31. O verso 31 diz que a igreja começa a crescer e ter paz. Diz assim, ó, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andavam no temor do Senhor. E encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Ou seja, não era Paulo que estava fazendo a diferença. Era o Espírito Santo. Ele era instrumento, sim. Sim. Né? Mas aí, não o que era que eu ele entendo? que fazia a igreja crescer. Como todo bom instrumento precisa ser afiado, como todo bom instrumento precisa ser afinado, lapidado. Esse processo que ele... Porque só em Damasco ele fica, né? Diz lá em Gálatas, ele fica 3 anos.
reaprendendo a religião com o próprio Cristo, Gálatas 1, né, dos versos 9 até o verso 18 ali. E em Tarso, provavelmente, Deus também trabalhou bem forte essa questão do ministério, do discipulado dele, qual era o papel que ele deveria ter. E o Isaac estava falando de Barnabé. Depois que se passa toda essa década, é o próprio Barnabé que se lembra dele e vai buscá-lo para eles saírem em missão juntos para Antioquia. Sim. Então, o que isso me ensina? A gente precisa estar à disposição do Espírito Santo para todo o processo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Às vezes a gente acha que é o top, às vezes a gente acha que é o melhor, às vezes a gente acha que a coisa não vai para frente se não for por nós. A gente não pode esquecer que o grande maestro dessa orquestra toda é o Espírito Santo. E às vezes a gente precisa ficar de banco, como Paulo ficou de banco. Então, e ele ficou nesse banho-maria aí, nesse stand-by, porque de fato tem, né, Deus precisou lapidar o instrumento e tal. A Bíblia diz que ele era um boi a ser recalcitrado, um boi selvagem que precisava ser domado. E ele precisou desse domínio de Deus para aí então começar as suas viagens missionárias, né? Porque já pensou se ele fosse desse jeito para as viagens missionárias? Que estrago, talvez. Imagina, para falar a Bíblia que não tinha paz lá em Jerusalém, ele devia ser um camarada muito militante, né? Ele chegava nas sinagogas assim, então agora eu vou mostrar pra vocês que vocês estavam todos errados, então. E isso me faz refletir muito nessa ideia de o adventismo muitas vezes ele tem um pouco dessa posição meio militante, porque a gente é assim empolgado, como todo mundo é empolgado com as boas novas, né? E muitas vezes a gente pega neófitos, ou seja, pessoas que acabaram de se converter e que elas têm essa visão assim empolgada do evangelho, mas ainda não estão preparadas, ainda estão verdes. E a gente já sai colocando ele nos púlpitos, colocando pra pregar e pra dar o testemunho. Eu fui e de novo, né? Então, porque a gente confunde testemunho pessoal com testemunho a respeito do evangelho, né? Então, pra pessoa dar testemunho é falar da vida dela. Mas, na verdade, testemunho é sobre Cristo, né? Exatamente. Então, não que tenha problema você falar, olha, eu era assim, assim, assado, mas, né? Paulo vai usar isso de vez em quando, falar assim, olha, mas quando é que ele usa isso? Em momentos chaves, quando ele quer dar exemplos, ele fala, olha, se alguém tem razão pra duvidar do quão perfeito eu era, eu sou o melhor de todos, mas mesmo assim eu percebi que não era nada. Mas, geralmente, o testemunho dele é sobre o quê? É sobre Cristo. Que é justamente o que ele vai passar 3 anos lá nas Arábias e tudo mais aprendendo. Mas a gente tem que tomar certo cuidado, muitas vezes, em colocar as pessoas em evidência quando elas ainda estão aprendendo, quando elas estão amadurecendo, quando elas acabaram de virar casaca, digamos assim, né? Então, essa pessoa precisa de tempo, precisa de paciência e tal. E, claro, a gente precisa, eu acredito na igreja, não de mais Paulos. A gente precisa de mais Ananias e Barnabéses, que são homens que vão falar assim, olha, eu dou apoio para essa pessoa. Eu me responsabilizo por ela, para podá-la, para cultivá-la. Cuidar dela, né? Para que ela possa desenvolver todo o potencial. Né? Barnabé, ele não vai ser esse grande missionário pregador. Ele vai acompanhar Paulo e tudo, mas ele vai ser o homem responsável por, digamos assim, financiar e dar o apoio inicial que Paulo precisava para o seu ministério. Isso é discipulado. Exatamente. Né? Ou seja, o trabalho de discipulado ele é extremamente importante. Não foi um grande pregador, mas quantos de nós não podemos desenvolver essa habilidade de discipular as pessoas, né? E aí vai acontecer um negócio bem interessante até, né? Que a gente vai ver posteriormente, mas que Barnabé vai chamar, acho que seu primo, né? O seu sobrinho, sei lá, que é João Marcos. Deu ruim, hein? E aí ele... Quem que era João Marcos? João Marcos era um escriba profissional. Ele era acostumado a gravar na mente dele e relatar os fatos. E é ele que escreve, ele ajuda Pedro, possivelmente, a escrever o Evangelho de Marcos, né? Mas aí, junto com Paulo, ele é aquele que tem fresco na cabeça tudo aquilo que Cristo fez, realizou, falou. Então, é como se Paulo tivesse ali um iPod, né? Um gravadorzinho, e falou assim, não, e aquela vez que ele pregou isso? Aí Marcos falava, não, Jesus fez isso, isso e isso. Só que aí, no primeiro sinal de problema, Marcos começa a chorar e fala assim, quero a mamãe, aqui é muito difícil essa perseguição. Paulo vira pra Barnabé e fala, eu não quero esse moleque junto com a gente, e manda João Marcos embora. E aí Barnabé fala assim, Paulo, o que você fez não foi legal. Então aí eles se dividem, né? E aí Paulo vai começar a trabalhar com Silas e tal. Só que olha que interessante, lá no final, quando Paulo já tá no fim dos seus dias e ele precisa de alguém para relatar as suas cartas, ele chama Marcos. Ele fala assim, me envie João Marcos porque ele me é muito útil. Né? Então é muito legal essas viradas que vão acontecendo. Você vai percebendo assim que Paulo foi sendo convertido, né? É um processo. E isso assim, Paulo já tinha iniciado seu ministério depois desses possivelmente 13 anos. Não, agora Paulo tá pronto. Agora ele vai ser... Aí Paulo vai me dar uma pichotada dessa com o João Marcos, entendeu? Sem paciência nenhuma, achando que não, todo mundo tem que ser igual eu no evangelho, zeloso. Qualquer um que não seja zeloso que nem eu, né? Então a gente percebe o quê? A gente já estudou lá na carta de Pedro
Pedro sendo aquele cara que vai errar muito ainda, né? E dá a impressão de que Paulo era certinho, mas não. Paulo também erra muito no início do seu ministério. E pessoas como Ananias, pessoas como Barnabé, são essas pessoas que vão ajudando ali Paulo na frente do Espírito Santo, ali por intermédio do Espírito Santo, a virarem a casaca com qualidade, digamos assim, né? E serem essas peças fundamentais. Então, muitas vezes o ministério que eu sou chamado para ser não é o ministério de Paulo. Não é o ministério de estar na frente pregando tal, mas é o de financiar, apoiar e ajudar pessoas. Cuidado, hein? O pessoal olha pro ministério de Paulo achando que era mil maravilhas. Atos 9:16 diz exatamente qual foi o chamado que Deus fez pra ele. O chamado de Saulo era pro sofrimento. Pro sofrimento. Você quer o ministério de Paulo pra você, mas quer tá um ministério de exortação? Tá disposto a sofrer? De falar a verdade, de Porque colocar a cara a é o tapa? que está aqui, ó. Pois eu lhe mostrei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Final de mais um episódio do Contra a Cultura. Que bom que você está com a gente ainda até o finalzinho aqui desse episódio. O vídeo tá todo diferente aí, você tá acompanhando, né? Mas a gente quer garantir o melhor aqui pra você, tanto de áudio quanto O melhor de possível. vídeo. O melhor possível, tanto de áudio quanto de vídeo. Muito obrigada, a gente volta na semana que vem, trazendo mais um episódio aqui dessa nossa temporada, falando e aprendendo sobre Atos. Maiara, valeu. Isaac, obrigada. Valeu, até gente. semana que vem.